Você pode ver aí nessa imagem que há apenas, como eu disse no slide anterior, há apenas duas mudanças em relação ao HTML4. É ali no doctype, na primeira linha, e lá na quarta linha, lá no meta-charset. Essas foram as duas mudanças que ocorreram no HTML5 em relação à versão anterior, HTML4. Inicia o doctype do HTML, em seguida inicia o HTML, depois abre o head. Dentro do head temos a meta, o título dessa página, o link de um arquivo CSS que estamos linkando aí nessa estrutura. Na linha de baixo nós fechamos o head, iniciamos o body, né, onde nós vamos incluir o nosso layout em si, né, toda essa estrutura do HTML, as divs, os menus, nós vamos inserir dentro do body. Até ali dentro do body tem um P, que eu coloquei ali como conteúdo, embaixo fecha o body e em seguida fecha o HTML. Mas você pode reparar o seguinte, existe apenas duas mudanças aí, que é o doctype e a meta-charset. Então nós vamos trabalhar em cima, nessa aula vamos trabalhar em cima dessas duas modificações que ocorreram. Como eu disse anteriormente, a estrutura básica do HTML5 continua sendo a mesma das versões anteriores da linguagem, com exceção do doctype e da meta tag charset. Aí temos um exemplo de como era o doctype na versão do HTML4, nessa primeira imagem, e como ele ficou agora nessa versão 5 do HTML, nessa segunda imagem. Pode ver que ele ocupava aí nessa imagem que eu coloquei, ele está ocupando duas linhas, né? E tinha coisa pra caramba ali, tinha HTML, public, HTML de novo, 4.1, transitional, e depois mais o endereço, era coisa gigante assim. Então tinham pessoas que usavam apenas o Dreamweaver, porque o Dreamweaver, quando você cria um novo documento HTML, ele já mostra, ele já dá para você ali na hora que você dá um new document HTML, ele já traz para você essa estrutura pré-pronta, né? O doctype, HTML, o head e o title, o link, body e fecha o HTML. Então, essa estruturazinha simples assim, o Dreamweaver já dá para você pronta. Então, quando essas pessoas que estavam acostumadas, elas não tinham de cabeça, né? Eu até duvido que alguém tenha de cabeça toda essa estrutura do doctype, todo esse texto gigante do doctype. Então, se as pessoas estavam acostumadas ali com Dreamweaver, que dava isso para você quando elas iam abrir um outro software, como é o caso do Sublime Text, que é o software que eu uso, ele não dá essa linha pronta do doctype aí quando você cria um novo documento HTML4. Até eu apresentei esse software que eu uso para um amigo meu e ele no início ele falou, cara, mas é, ele não tem nenhum textinho ali, ele já não dá aquela estrutura pronta para você. Agora ele não mostra para mim como que eu vou escrever agora, né? Vou ter que ficar pesquisando na internet o que está escrito dentro do doctype para colocar no meu documento HTML. Não, você não vai mais precisar fazer isso. Então, como ele passou a utilizar o HTML5, ele não precisou mais escrever todas essas linhas e ele começou a utilizar esse novo software, o Sublime Text, numa boa, porque o doctype agora, como nós podemos ver aqui na segunda imagem, ele é apenas abre colchete, exclamação, doctype, HTML, fecha colchete. Só isso, mais nada. Então não preciso escrever todos aqueles caracteres ali simbolizando o doctype. Agora eu apenas escrevo doctype HTML, nada mais. Beleza? O doctype não é a tag do HTML. Ele é uma instrução para que o browser tenha informações sobre qual versão de código a marcação foi escrita. Então é bem isso. Aqui, ó, ele diz doctype HTML, public, tarará, tarará, e lá na frente 4.01 transitional. Ele está dizendo o seguinte, que esse documento HTML que está iniciando ali na linha de baixo, ele é um documento HTML na versão 4.01.
Mas quando eu passo a adotar esse novo estilo de doctype, esse doctype bem simplificado, ele já entende que esse meu documento HTML é um documento HTML5. Então, olha só, se eu pegar, utilizar tags HTML5, as novas tags HTML5, dentro de um documento que lá o doctype é HTML4, não vai dar muito certo isso, hein? Então, sempre que for utilizar as tags HTML5, o doctype tem que ser esse doctype simplificado referente à última versão do HTML. Voltando aqui, então, o doctype não é uma tag do HTML, ele é uma instrução para que o browser tenha informações sobre qual versão de código a marcação foi escrita. E aí embaixo temos um exemplo, né? Que é como deve ser escrito esse doctype. Então, sempre que eu for iniciar um documento HTML5, o meu doctype será escrito dessa forma. Abre colchete, exclamação, doctype HTML, fecha colchete. O código HTML é uma série de elementos em árvore, onde alguns elementos são filhos de outros e assim por diante. O elemento principal dessa grande árvore é sempre a tag HTML. Voltando aqui, só para a gente ver aqui. Opa, eu tenho aqui aberto um código e ele explica bem isso. Então, o HTML ele vai sempre iniciar com o doctype, que ele vai dizer qual é o tipo desse HTML, então qual é a versão desse HTML. Como ele está simplificado aqui na primeira linha, né, como esse doctype simplificado, então eu estou dizendo o seguinte, que esse documento HTML é um documento HTML5. Em seguida, nós iniciamos essa nossa árvore do HTML. Ela se inicia com a tag HTML. Então, pode ver que a primeira tag do meu documento é a tag HTML e a última também. Então, toda a estrutura do meu HTML tem que estar aqui dentro. Tem que estar dentro dessa tag HTML. Não pode estar fora. Então, sempre feche no final. O atributo lang é necessário para que os user agents saibam qual a linguagem principal do documento. Aqui eu tenho um exemplo, né? Abre colchete, HTML, lang igual a abre e fecha aspas, PTBR. Eu estou dizendo o seguinte, que esse documento HTML é um documento HTML na linguagem português do Brasil. Voltando aqui. Olha lá. Esse meu documento HTML do exemplo aqui, ele é um documento HTML com o idioma dele, né? A língua padrão dele é o português do Brasil, PT-BR. Simples, né? Então, quando o meu documento for um documento HTML em português, na maior parte dos casos, nós vamos desenvolver páginas em português, porque nós estamos no Brasil, né? Então, o lang ali vai ser HTML lang igual a PTBR, português do Brasil. Agora vamos ver sobre o meta-charset. Essa é a segunda modificação que ocorreu dentro do HTML5. Então, o meta-charset ele é responsável por chavear qual a tabela de caracteres a página está utilizando. Nesse meu exemplo aqui, eu estou usando meta-charset UTF-8. Mas vai ter gente que vai utilizar também a ISO. Aqui a outra tabela que é a ISO. Tem várias tabelas ISO, né? Então vai ter gente que vai usar a ISO ou o TF8. Nesse caso aqui, eu optei por utilizar o TF8. E olha só, essa meta-charset UTF-8 aí, essa primeira linha vermelha que nós temos aí na tela, ela já é o novo formato que deve ser escrito dentro de um documento HTML5. Veja só ali mais embaixo como era escrito essa meta-charset
nas versões anteriores ao HTML5, do HTML4 para baixo. Então eu tinha que escrever uma linha muito grande, né? Meta, HTTP, Keyvalue, Content Type, Text, HTML, Charts, UTF-8. Então lá no finalzinho só que eu indicava qual era a tabela de caracteres que eu estava utilizando naquela página. Agora ficou bem mais simplificado, ele deu uma enxugada muito grande, tirou o que não era necessário e deixou somente ali o meta-charted UTF-8. Então, quando eu for criar um documento HTML5, eu não preciso mais criar, digitar todo esse meta-charted aqui gigante da linha de baixo. Eu só escrevo como esse aqui que está na minha linha de cima, meta-charted igual a UTF-8 e só, beleza? Então, acredito que você viu que não tivemos modificações nenhumas referente à estrutura do HTML. Vou até mostrar aqui. Não tivemos nenhum tipo de modificação, nenhum tipo não, tivemos duas modificações dentro da estrutura HTML, o resto continua sendo a mesma coisa. Eu vou iniciar com doctype, esse novo doctype HTML, depois eu abro o meu HTML, coloco o tipo de linguagem desse documento HTML, no caso PTBR, e depois eu crio a segunda parte dessa minha árvore do HTML, que seria o head e o body. O head, onde eu vou colocar a tabela, essa tabela do meta-charted, onde eu vou colocar os meus links que vão dar estilo a esse meu documento HTML, onde eu vou colocar o título dessa minha página HTML e também onde eu poderei colocar as descrições, a descrição desse meu documento HTML e diversas outras coisas que eu possa inserir dentro da tag head. Então nós vamos ver isso melhor na parte prática, no momento que nós formos desenvolver o nosso primeiro layout, nós vamos ver certinho o que nós vamos poder inserir. Então essa aula foi mais só para mostrar o que foi modificado, o meta-charted e o doctype, nada mais. Então era só isso que eu tinha para passar. Espero que você tenha compreendido essa aula e até a próxima aula.